Deus, Malaquias capítulo 2, verso 17. Hoje nós vamos concluir o capítulo 2 e nós vamos iniciar o quarto debate, a quarta acusação que Deus faz por meio de Malaquias ao povo judeu, a comunidade restaurada, a comunidade pós-exílica dos dias de Malaquias. Ontem tivemos uma tarefa difícil ali em Mariporã. Tivemos uma tarefa muito complicada. Ali nós nos reunimos para comer costela no fogo de chão. E jura, onde você estava, meu irmão? Meu Deus. Mas, meu irmão, vai ter mais, hein? Irmão Edson diz que tem uma costela fogo de chão lá em Atibaia, hein? Olha aí, meu Deus do céu. Mas, irmãos, vamos fazer mais programas assim. Foi maravilhoso, foi muito tranquilo, né? E assim, é uma programação que traz muita edificação, que nos aproxima. Tinha um espaço ali chamado de Fazendinha, né? Onde Davi andou em cima de uma égua, rapaz. Eu achei aquilo maravilhoso, né? E ele ficou fascinado andando ali. Eu falei, poxa, que experiência bacana, né? E não só isso, né? Um espaço verde, gostoso. O clima estava muito bom ontem. Louvamos a Deus por isso, né? Então, teremos mais passeios como esse. Amém, irmão Edson? Amém? Ministério de Casais, só marcar, vai ser uma maravilha. 15 casais ao todo, né? E da próxima vez eu não marco compromisso para essa data, porque ontem eu ainda saí de lá de Mariporã e ainda tinha um compromisso de pregar ontem à noite lá no Jardim Tranquilidade. Então, eu acabei não aproveitando tanto, porque eu fiquei um pouco tenso, preocupado com o horário, olhando para o relógio. Até me questionaram, pastor, você não saiu com Fernanda? Você não saiu para dar uns beijinhos em Fernanda por aí? Falei, minha cabeça estava no horário, eu tinha que pregar e tal. Ai, meus irmãos, na próxima vez vai ser um dia reservado só para encontro de casais, né? Vai ser uma bênção, né? Meus irmãos, Malaquias capítulo 2, verso 17, quem encontrou, coloque-se de pé, apenas um versículo hoje. Nós vamos então dar introdução ao quarto debate que nós encontramos no livro de Malaquias. São 6 debates no total que estruturam o livro. Nós estamos então no quarto, né? Avançamos bastante. Diz assim, irmãos: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Apenas até aqui, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós cremos que a Bíblia é a expressa revelação da tua vontade para o teu povo. E oramos, ó Deus, para que pelo teu Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento, ó Deus, nos dê compreensão do texto sagrado. E pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações nessa noite. E a despeito, Pai amado, de tantas experiências difíceis que o teu povo tem vivido, nos ajude a continuar confiando no Senhor. Nos ajude, Deus, apesar, ó Deus, da dor e do sofrimento, de tantas limitações, nos ajude a continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É assim que oramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, então, tomar assento de vocês. Apenas, irmãos, relembrando, né, os primeiros debates que nós vimos. Em primeiro lugar, o primeiro debate teve que ver com o amor de Deus por Israel. O segundo debate teve que ver com a corrupção do sacerdócio, onde os sacerdotes estavam recebendo ofertas impuras, ofertas de animais com defeito em ato de adoração. Então, a adoração a Deus, o culto a Deus estava sendo corrompido. Terceiro debate que nós vimos, Israel quebrou a aliança com Deus e quebrou a aliança matrimonial.
E agora, no nosso quarto debate, nós veremos aqui que os judeus contemporâneos de Malaquias estavam duvidando da justiça de Deus. Portanto, irmãos, o tema do nosso quarto debate tem que ver, então, com a justiça de Deus. Tá? E esse quarto tema vai do verso 17 do capítulo 2 até o verso 5 do capítulo 3. A minha proposta é no próximo domingo, então, concluir esse quarto debate, tá? Que vai até o verso 5 do capítulo 3. Irmãos, da perspectiva, então, dos judeus dos dias de Malaquias, parecia que Deus, da perspectiva deles, parecia que Deus estava favorecendo os homens maus, favorecendo os ímpios, enquanto os crentes passavam por dificuldades. Então, lembrem de um contexto. Nós estamos aqui lidando com a comunidade restaurada. Um remanescente de judeus que sobreviveram ao cativeiro babilônico. Um grupo de aproximadamente 200 mil israelitas que sobreviveram a 70 anos de cativeiro babilônico. Eles estavam agora restritos em uma pequena porção geográfica na Palestina. Não havia autonomia política. O império era o Império Persa. Eles estavam pagando impostos pesadíssimos. A lavoura não prosperava, o comércio não progredia. Então, enquanto o povo de Deus passava por graves limitações financeiras, o Império Persa, ele crescia em poder, seja em poderio militar, em poderio econômico. Então, o povo judeu dos dias de Malaquias olhou para toda aquela experiência. Bem, nós somos o povo da aliança. Promessas foram feitas a nosso respeito e muitas não se cumpriram. No entanto, os persas, um povo pagão, está sendo beneficiado e está crescendo. Enquanto nós que somos o povo da aliança, estamos vivenciando toda essa experiência de limitação. No final das contas, onde está Deus? Onde é a justiça nisso aí? Cadê o Deus da justiça? Por que suas promessas não se cumpriram? Por que estamos vivendo essas experiências de tantas limitações? O que acontece é que em ato de adoração, essa expressão de incredulidade, então, estava sendo compartilhada por boa parte do povo. Deus, então, se cansou disso. Né? Nós temos um tema aqui interessante, irmãos, que vai ser tratado do verso 17 do capítulo 2 até o verso 5 do capítulo 3. E esse tema diz respeito à prosperidade dos maus e ao sofrimento dos bons. A prosperidade dos maus e o sofrimento dos bons foi tema da nossa reflexão na casa do nosso irmão Naldo. Né? Há 2 sextas-feiras atrás, 2 semanas atrás, nós conversamos a respeito disso, porque esse questionamento e essa reflexão não era apenas restrita geograficamente, etnicamente, aos dias de Malaquias. Mas é o tipo de reflexão que a gente também faz hoje. Senhor, eu tenho adorado. Sabe, eu tenho cultuado. Tive uma real experiência de conversão. Eu creio que fui salvo pela graça por meio da fé. E eu creio que eu fui redimido dos meus pecados por intermédio do sacrifício substitutivo de Jesus. Eu creio nisso. Mas, Pai, olha lá. Os ímpios estão prosperando. Pessoas que não temem ao Senhor têm uma excelente condição financeira. Pessoas que não amam o Senhor desfrutam de saúde, de uma aparente tranquilidade. Mas nós estamos sofrendo. Nós estamos vivenciando experiências difíceis. Esse é o tipo de reflexão que nós fazemos hoje também. E aqui, dentro do contexto de Malaquias, parece que esse tipo de reflexão chegou a um nível tal, que os crentes passaram a colocar em xeque a justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus?
A demora da intervenção divina conduziu os judeus dos dias de Malaquias à incredulidade. Alguns estudiosos dizem que essa incredulidade ela beirou o ateísmo. Mas, irmãos, não apenas os crentes dos dias de Malaquias refletiram sobre isso, mas escritores mais antigos também refletiram sobre isso. O tema da prosperidade dos maus em detrimento do sofrimento dos bons é um assunto antigo. Eu quero ver com os irmãos alguns textos, por favor. Abra sua Bíblia lá, no Salmo 73. Vamos lá comigo? Um salmo de Asaf, né? Salmo 73. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, questionou isso? Senhor, por que o crente padece, passa por dificuldades, enquanto o ímpio, aquele que não teme ao Senhor, aquele que é corrupto, aquele que não nasceu de novo, prospera? Quem já questionou isso pelo menos uma vez na vida, levanta uma das mãos. Pois é. Então, essa mensagem é para você. Para nós, né? Veja aí, irmão, Salmo 73. Salmo 73, a partir do verso 12. Quem achou, diga amém. Irmãos, note a riqueza de detalhes, a maravilhosa narrativa que nós encontramos aqui no Salmo 73, a partir do 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Verso 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Note a reflexão que Asaf faz. Os ímpios, aqueles que cometem maldade conscientemente, eles prosperam e suas riquezas aumentam. Quer saber? Não valeu a pena conservar o meu coração puro. Não valeu a pena lavar as minhas mãos na inocência. A piedade não me trouxe benefícios materiais. Óbvio que no final do Salmo 73, nós encontramos um Asaf que passa a confiar no Senhor e percebe que Deus, na verdade, é a sua maior porção. Os ímpios podem ter riquezas, mas no final, no dia do juízo, eles serão destruídos. Enquanto que Asaf, ainda que limitado de recurso material, Asaf tinha algo que os ímpios não tinham. Ele vai dizer, a minha porção é o Senhor. É a conclusão do Salmo 73. Agora vá comigo lá, Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12 também levantou esse questionamento, irmãos. Jeremias também levantou esse questionamento. Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 12, verso 1 apenas. Quem achou, diga amém. Diz assim: justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Mais uma vez, um questionamento que perdura ao longo dos séculos. Por que o ímpio prospera? Por que o corrupto vive tranquilamente? Por que aquele que não teme o Senhor vive em ótimas condições financeiras? Por quê? Por quê? Esse questionamento tem que ver com a justiça de Deus. Por que o Senhor os tolera? Por que o Senhor não os pune? Por que aquele que faz o bem não é beneficiado? Esse é um questionamento antigo. Agora, vá comigo lá para Abacuque, irmãos. Abacuque também levantou esse questionamento a respeito da prosperidade dos ímpios. Abacuque. Abacuque capítulo 1, do verso 2 ao verso 4.
Quem achou, diga amém. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. A impressão que nós temos é que Malaquias está levantando uma queixa extremamente atual. A corrupção nos cerca. A lei ela se afrouxa. A justiça não é praticada. Eu sou cercado de violência e destruição. O Senhor não fará nada. Onde está a tua justiça? Então note, irmãos, que o tema da justiça de Deus não foi questionado apenas nos dias de Malaquias, mas também antes, e também por nós. Agora, qual a resposta que o crente dá diante desse questionamento? Que resposta você tem para oferecer para quem lhe questiona a respeito da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos bons? Que resposta, então, nós poderíamos dar? Irmãos, um dos dilemas mais antigos da doutrina cristã é o chamado problema do mal. Nós já abordamos em escola bíblica dominical, já falei sobre pregações, né? Falei em pregações sobre o problema do mal. E qual é o problema do mal? Né? Qual que é o questionamento fundamental do problema do mal? É o seguinte: se Deus é bom, justo e poderoso, por que Ele permite o mal no mundo? Esse é o grande problema do mal. E por que é chamado de problema do mal? Porque nós não encontramos facilmente uma resposta para esse questionamento. Se Deus é bom, justo e poderoso, por que há mal no mundo? Por que há fome? Por que há violência? Se Deus ele é absolutamente poderoso, por que Ele não usa o seu poder para erradicar todo o mal no mundo de maneira instantânea? Por que Ele não faz isso? Esse é o dilema do problema do mal. Dentro da teologia há um nome técnico para isso. É teodiceia. Teodiceia, portanto, é a teoria que aborda o problema do mal. Ou as várias teorias que procuram oferecer uma resposta ao problema do mal. Eu quero apresentar aqui para nós, em termos de introdução, pelo menos 4 respostas que são dadas ao problema do mal. 4 respostas que são dadas ao problema do mal. Temos que estar preparados para lidar com alguém que possa questionar a nossa fé, questionar o cristianismo e levantar esse tipo de dúvida. Principalmente, irmãos, quando grandes catástrofes acontecem. Por exemplo, foi em 2001, acho que foi em 11 de novembro de 2001, o atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, foi isso, né? 11 de setembro. Foi 11 de setembro, né? Quando houve aquele atentado, questionaram se Deus é perfeito, bom e justo, por que Ele não impediu esse atentado terrorista? Quando aconteceu o tsunami, né? Enfim, que dizimou dezenas de pessoas, dezenas de vidas, também perguntaram se Deus é bom, justo e poderoso, por que Ele não impediu o avanço daquela terrível onda, né, que, enfim, dizimou a vida de dezenas de pessoas. E religiões ofereceram respostas, linhas teológicas ofereceram respostas, enfim. O ponto é que, diante de perguntas como essas, nós ficamos assim, e agora? Se Deus te ama, se você é amado por Deus, por que Deus permite que você passe por graves problemas financeiros? Por quê? Porque Deus permite que você adoeça. Porque Deus permite que crentes morram por conta de alguma enfermidade. Ele não poderia evitar? Ele não é bom, perfeito e justo? Esse, então,
é o problema do mal, e eu quero apresentar aqui, irmãos, pelo menos 4 respostas. E por fim eu quero apresentar, de maneira resumida, a resposta do cristianismo. Nós veremos aqui a resposta do ateísmo, veremos a resposta da teologia relacional ou do teísmo aberto, que é uma heresia, não sustentamos isso. Veremos aqui a resposta apresentada pelo budismo ou pelas religiões orientais. E por fim nós veremos aqui a resposta oferecida pelo cristianismo. Mas note que nós estamos apenas abordando em termos introdutórios. A partir do próximo domingo eu pretendo concluir dando uma resposta apenas com base em Malaquias, porque Malaquias nos oferece uma resposta para o problema do mal também. Então, irmãos, a resposta do ateísmo é a seguinte, é simples. Se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que o mal existe? Eles concluem da seguinte forma: o mal existe, é um fato. E se o mal existe, Deus não pode existir. É uma conclusão lógica. É uma conclusão lógica de uma perspectiva ateísta. Se Deus é bom, justo e perfeito, por que o mal existe? Como o mal existe, segue-se, portanto, uma conclusão lógica. Deus não existe. Se o mal existe, Deus não pode existir. Porque, ainda que a gente pudesse conceber a existência de um Deus, ele não seria bom. Porque ele permite a existência do mal. Ele permite a existência do mal. Então essa é a conclusão do ateísmo, né? Segundo, a resposta dada pelo teísmo aberto é a seguinte: a culpa não é de Deus, porque Deus não sabia que o mal iria acontecer e Deus também não tem poder para impedir o mal. O teísmo aberto, ele defende a ideia de que Deus abriu mão do seu poder, Deus abriu mão da sua onisciência para se relacionar com o homem de tal forma a não impedir o seu livre-arbítrio. Porque se Deus é onisciente e conhece o seu futuro, a sua liberdade ela está prejudicada. Você não é tão livre assim, porque Deus conhece o teu futuro. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode impedir com que você realize determinadas coisas. Se Deus ele tem todo o poder em suas mãos, Deus ele pode impedir com que você faça algumas coisas que você queira fazer. Isso impediria também o seu livre-arbítrio. Então, para que o seu livre-arbítrio seja preservado, Deus abriu mão da sua onipotência, Deus abriu mão da sua onisciência, Deus se diminuiu para interagir com os homens. O nome disso é teísmo aberto, ou teologia relacional. A resposta que alguns oferecem para o problema do mal é: a culpa não é de Deus. Deus não sabia. Deus foi pego de surpresa, assim como eu e você. E outra, Deus não tem poder para impedir o mal. Dá para crer nisso, irmão? Sim ou não? Mas a teologia relacional, o teísmo aberto, ele é muito famoso. E alguns círculos evangélicos por aí. E nós temos um pastor batista que não está mais ligado à Convenção Batista Brasileira, que ele é adepto à teologia relacional ou ao teísmo aberto. Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz ele é adepto ao teísmo aberto. E ele faz referência a alguns autores renomados, né, dessa linha teológica. Terceira resposta que se oferece ao problema do mal: religiões orientais. O budismo. A perspectiva do budismo de algumas religiões orientais, aí fica fácil. O mal não existe. O mal é apenas uma projeção da nossa mente. Então, se porventura você estiver doente, estiver com uma enfermidade, o que você precisa fazer é um exercício mental falando: não estou doente, não estou doente. Na perspectiva da religião oriental, o mal é apenas uma projeção da mente. Eu me lembro, fui levar a Fernanda no dentista, né? A nossa dentista, ela é uma japonesa, né? Ou de ascendência japonesa. E ali, Fernanda foi ser atendida, e aí do lado, assim, tinha algumas revistinhas de uma religião bastante famosa, Seishonoye. Quem já ouviu falar, levanta uma das mãos. E ali, ela atendendo Fernanda, algumas revistinhas ali da Seishonoye, do meu lado,
comecei a estudar. Estava tranquilo, não estava fazendo nada. Comecei a ler. Eu acho que eu li umas 4, 5 revistinhas, que elas são fininhas, né? E aí eu me tornei especialista em Seichonoye. Eu li muita coisa, irmãos. E é incrível, incrível, né? Como eles defendem essa ideia de que o mal, ele é uma projeção da mente. E que uma vez você disciplinando os seus pensamentos, orientando os seus pensamentos para que eles sejam pensamentos positivos, existe um reflexo dos pensamentos positivos sobre o seu próprio corpo. Em algum sentido, eles têm razão. Pessoas deprimidas, pessoas negativas, pessoas que murmuram, pessoas que têm uma perspectiva completamente negativa da vida, elas podem ter problemas psicológicos que somatizam. E o corpo é afetado. Então, pessoas que sofrem com gastrite, com úlceras, geralmente são pessoas ansiosas, pessoas muito preocupadas. Então, em algum sentido, eles têm razão. Pensamentos positivos e otimistas trazem algum nível de benefício para o corpo. Mas eles levam isso para o extremo. Para o extremo. Se vocês forem, então, capazes de exercitar o seu pensamento positivo de uma maneira extremamente disciplinada, entendendo que o mal não existe, então você será beneficiado. Mas isso é viver num mundo de ilusões, porque nós estamos todo dia vivenciando uma experiência com o mal. O mal, ele está diante de nós. E não apenas diante de nós, o mal está dentro de nós. Então, a resposta do ateísmo para nós não faz sentido. A resposta do teísmo aberto, muito menos. E uma religião que nos faz observar o mundo de uma perspectiva fantasiosa, para nós também não funciona. Porque nós estamos tendo experiência com o mal o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Agora, qual que é a resposta do cristianismo? Qual que é a resposta do cristianismo? A resposta do cristianismo é: Deus é bom, justo e perfeito. Nós cremos no que a Bíblia afirma a respeito da revelação de Deus. E também cremos que Deus, ele permite o mal no mundo. Ele permite o mal no mundo com um propósito pedagógico. Porque Deus usa o mal para disciplinar o seu próprio povo. Deus usa a corrupção no mundo para disciplinar o seu próprio povo. Então existe um propósito pedagógico na existência do mal. Mas o cristianismo também afirma que haverá um dia, quando Jesus se manifestar em glória, quando ele estabelecer o seu reino terreno, esse mal, então, ele será devidamente punido. Até que chegará um determinado momento, antes do estabelecimento do estado eterno, que todo mal será erradicado e a justiça divina será estabelecida de maneira completa. Por isso que Jesus diz, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de, porque serão, de acordo com Jesus, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que almejam a justiça de Deus, aqueles que esperam com que Deus aplique a sua justiça de maneira plena, um dia esses serão devidamente saciados. E sabe o que significa ser saciado, irmãos? Quem pode me dizer? Hã? Saciado é alguém que não tem falta de mais nada. É uma pessoa satisfeita. Hoje nós não somos satisfeitos. Não somos. Porque quando nós ligamos a televisão e vemos ali o aumento do salário dos políticos pelos próprios políticos, qual que é a tua experiência emocional? Qual que é? A justificativa por parte de alguns políticos, né, para que não exista aumento no salário do brasileiro é por conta do contexto da pandemia. Não é verdade? Por conta do contexto da pandemia. Não há aumento real. Né? Não atinge né, os percentuais da inflação. Mas o nosso Senado tem uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional para aumentar em 5% o salário dos magistrados, em contexto de pandemia. Quando você ouve isso, qual que é a tua sensação? Você fica satisfeito? Como é que você fica? Senhor, justiça em nome de Jesus. Nós temos poucas condições
né? Os produtos que nós compramos estão caros, a gasolina está cara, não conseguimos viver muito bem, mas o salário dos políticos continua aumentando, os níveis de corrupção não abaixam. A impunidade, ela continua extremamente evidente. Então, nós vivemos com uma experiência de constante insatisfação em relação à aplicação da justiça. Mas, de acordo com Jesus, haverá um dia onde aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Ontem, irmãos, ali na Costela Fogo de Chão, Costelão Fogo de Chão, eu comi até ficar saciado. Parece que alguns irmãos foram embora sem ficar saciados, tá? Parece que alguns irmãos arrebentaram, irmãos. E tem que arrebentar, né? Nós pagamos por isso, né? Mas, irmãos, eu comi 2 pratinhos, fiquei saciado. Não cabia mais nada. Eu basicamente não jantei. Fiquei extremamente saciado, porque a pessoa saciada, ela está plenamente satisfeita. Então, note que é difícil imaginar um mundo onde haverão pessoas que estarão plenamente satisfeitas em relação à justiça. Você consegue imaginar isso? Consegue. Um mundo onde nós estaremos plenamente satisfeitos em relação à justiça. Porque o Senhor Jesus estabelecerá um reino de justiça. Ele aplicará a justiça. Ele punirá os maus. Então, irmãos, a resposta que o cristianismo oferece para o problema do mal é: hoje nós vivemos uma experiência onde a justiça ela não foi devidamente aplicada. Mas haverá um dia no futuro onde aqueles que têm fome e sede de justiça serão plenamente satisfeitos. Então, a resposta que nós oferecemos para aqueles que nos questionam é uma resposta escatológica. Ela não se cumpriu aqui agora, mas ela se cumprirá no futuro. Irmãos, todos os profetas maiores ofereceram resposta escatológica diante do problema do mal. Por enquanto não, mas no futuro sim. Essa é a resposta da fé cristã. E é isso que deve nos consolar. Tudo bem, agora está apertado, está complicado. Eu me sinto injustiçado. Eu me sinto oprimido. Pago impostos altos. Pago impostos altíssimos. Não desfruto de saúde como deveria, não desfruto de segurança como deveria, não desfruto de bem-estar como deveria, não consigo adquirir aquilo que eu gostaria. Vivo uma experiência bastante difícil. Enquanto os maus prosperam, os corruptos prosperam. Mas eu confio em Deus. Ele me providenciará o necessário. Ele me providenciará o necessário. Enquanto aqueles que esbanjam dinheiro, enquanto aqueles que vivem no luxo, às custas dos pobres, no futuro eles pagarão. No futuro eles pagarão. Então o crente ele tem essa expectativa. O crente tem essa expectativa. Quero finalizar, irmãos, apenas trabalhando com vocês aqui, o verso 17. Dá uma olhada no texto aí, ó. O Malaquias diz assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. A expressão cansando o Senhor com as suas palavras é o antropopatismo. Quem já ouviu falar nessa palavra antropopatismo? Levanta uma das mãos. Antropopatismo, tá. O que é antropopatismo, tá? Antropopatismo é um recurso literário onde sentimentos humanos são atribuídos a uma divindade. Nesse caso, sentimentos humanos estão sendo atribuídos a Deus. Porque, de acordo com Malaquias, Deus está cansado. Deus está cansado. Mas, de uma perspectiva teológica, Deus é perfeito. E, portanto, um Deus perfeito, ele não se cansa. Um Deus perfeito não se cansa. Mas aqui, o profeta ele está usando um recurso literário, uma linguagem de acomodação, para que a revelação divina seja compreendida por nós que somos limitados. Eu já expliquei isso aqui. A Bíblia ela é repleta de linguagem de acomodação. Tem que existir linguagem de acomodação. Afinal de contas, trata-se de um Deus que é perfeito, extraordinariamente maravilhoso, se comunicando com criaturas imperfeitas e limitadas. Já dei exemplo aqui, né?
estou vivenciando uma experiência na minha vida onde eu uso linguagem de acomodação todos os dias, com Daniel. Eu seguro o Daniel no colo e sabe o que eu falo para ele? Achei uma caixinha de papo, caixa. O que é isso? Linguagem de acomodação. Eu quero que o meu filho, de alguma forma, ele sinta, né, em algum nível, a expressão do meu amor e do meu afeto. Eu não vou falar para o Daniel, filho, eu amo, sabe, com o meu coração, e o amor, de acordo com a Escritura Sagrada, deve ser autêntico, deve ser marcado por alto sacrifício. Eu te amo assim, sabia? Não faz sentido usar palavras assim, né? Linguagem de acomodação. Até com Davi, linguagem de acomodação. Davi é linguagem de acomodação, né? Filho, olha, você precisa ouvir o papai. Não pode fazer coisas erradas. Isso entristece o papai e a mamãe, né? Papai, onde está o diabo? Hoje ele me perguntou isso, né? O diabo está no seu coração? Falou, se o diabo estivesse no coração do papai, o comportamento do papai seria terrível. O papai iria maltratar a mamãe. O papai iria maltratar você. Então, o diabo não está no coração do papai. Jesus está no coração do papai, né? Esses dias eu estava tentando explicar para ele o que eram os demônios, de acordo com a Escritura Sagrada. Aí ele me fez uma pergunta muito difícil. Talvez alguém aqui consiga me ajudar a responder. Ele perguntou assim, papai, qual é a cor do demônio? Eu falei, filho, não sei. Aí ele falou, eu falei, só Jesus pode ver. Só Jesus tem olhos para ver. Mas linguagem de acomodação, irmãos, né? A Bíblia ela é repleta de linguagem de acomodação. Deus não se cansa. Mas por que essa linguagem é usada? Antropopatismo. Então são sentimentos humanos atribuídos a Deus. Linguagem de acomodação. O ponto é que Malaquias está tentando, de alguma forma, dizer o seguinte, olha, Deus está cansado com as murmurações de vocês. Deus está aborrecido com as reclamações constantes. Deus já está por aqui. Vocês atingiram o limite da paciência de Deus, duvidando da justiça dele. Reclamando por que o ímpio prospera e o crente não. Chega, acabou. Então, essa é a ideia do texto, né? Essa é a ideia do texto. E ainda, Malaquias ele continua aqui no verso 17, dizendo assim, e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Então, o nível de ignorância do povo em relação às ofensas a Deus é extremamente assustador. Algumas pessoas não têm ideia do quanto elas ofendem a Deus. Em que nós o cansamos? Algumas pessoas não têm ideia do quanto elas ofendem a Deus. Não têm ideia. Não queria falar sobre isso aqui, mas eu tive uma experiência onde eu fui pregar em uma igreja e antes da pregação, um pastor neopentecostal havia sido convidado para conduzir os louvores. E esse pastor neopentecostal, ele em um momento onde as pessoas estavam comovidas com os louvores, que por sinal não tinham letras bíblicas, mas as pessoas estavam comovidas, estavam, enfim, emotivas, cantando louvores que não têm fundamentação na Bíblia, ele disse assim, oh meu Deus, pai, ele disse muitas heresias, mas uma delas foi assim, Deus ele não procura verdadeira adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Faz sentido essa expressão para vocês? Se há verdadeiros adoradores, consequentemente há verdadeira adoração. Onde há verdadeira adoração, necessariamente existem verdadeiros adoradores. Deus não procura verdadeira adoração. Recebi um golpe no coração. Outra. Irmãos, Jesus, quando ressuscitou, ele comeu peixe com os discípulos.
A minha percepção do céu é diferente da maioria das pessoas. Eu acredito que quando nós morrermos, nós vamos comer no céu. Outra punhalada que eu recebi no coração. Porque Jesus, ele comeu peixe com seu corpo transfigurado. Quando o crente morre, apenas a sua alma vai para o paraíso, para a glória. O seu corpo permanece na terra. Até que Jesus venha em sua parúcia e nos ressuscite. E nos transfigure. Mas até lá, aqueles que partem, eles estão com Cristo na glória em suas almas. Alma não come. Alma não come. Que dificuldade de perceber isso. Que dificuldade de perceber isso. Então, não apenas isso, outras coisas eu tive que ouvir. Mas, meus irmãos, algumas pessoas não têm ideia do quanto ofendem a Deus. Do quanto ofendem a Deus, inventando baboseiras, criando ideias, sem fundamentação bíblica. E muitas pessoas não têm ideia também do quanto ofendem a Deus, recebendo aquilo com extrema passividade e chorando. Ah, meus irmãos, como dói no coração daquele que procura respeitar a palavra de Deus, ouve tantas coisas por aí afora, e vendo tantas pessoas ainda emocionadas, emotivas e felizes. Meus irmãos, se vocês têm respeito pelo pastor de vocês, amor pelo pastor de vocês, considerem aquilo que eu prego e aquilo que eu ensino. Por favor, levem com seriedade. Porque quantas vezes eu trouxe ensinamentos, quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu ensinei tantas doutrinas, que em conversas particulares com os meus irmãos, sabe que em eventos que aconteceram em outros lugares, eu ouvi aqueles irmãos então defendendo doutrinas que não têm fundamentação bíblica, mesmo eu tendo pregado tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Qual que é a sensação que eu tenho? Qual que é? Ou os irmãos estão olhando para mim, mas estão dormindo profundamente por dentro. Ou os irmãos não gostam de mim, né? Eu não sei. Óbvio que eu digo isso, óbvio, eu estou fazendo aqui um pequeno desabafo. Tem muitos irmãos aqui que aprendem, se deleitam com a palavra de Deus, enfim, né? Mas há aquele que mesmo nós explicando, fundamentando na Escritura Sagrada, usando linguagem de acomodação ao extremo, ainda assim insistem em abandonar aquilo que a Bíblia ensina e sustentar mentiras. É por isso que, irmãos, uma das características do ministério pastoral, sabe qual que é? A paciência. O pastor tem que ter paciência. Tito diz, melhor, Paulo vai dizer para que Tito, ele também disse para Timóteo, para ensinar e admoestar com toda paciência e doutrina. Tem que ter paciência e tem que ter doutrina. Então a gente tem que ter paciência. Às vezes, sabe o que tem vontade de fazer? Correr. Às vezes dá vontade de correr. Eu falo, não, agora já não dá mais. Mas aí na metade do caminho, eu me lembro que Deus me vocacionou para o ministério pastoral, aí eu volto. Mas, irmãos, ouvi o que eu ouvi e ver a reação daqueles crentes ali, aquilo me trouxe uma tristeza. Ah, irmãos, como foi difícil. Como foi difícil. Mas, amém, vencemos isso aí. O texto continua no verso 17. Nisso dizerem, aqueles que fazem o mal, passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada, ou onde está o Deus da justiça. Bom, irmãos, aqui então nós encontramos a reprodução daquilo que nós falamos, né? A incredulidade, murmuração, a dificuldade de perceber essa resposta da fé em relação ao problema do mal. Os contemporâneos de Malaquias não tinham isso, muitos crentes hoje também não têm. E quando nós não temos uma resposta convincente, o que acontece? Pessoas abandonam a igreja.
Vocês sabem disso. Quantas pessoas começaram bem, firmes na fé, mas por conta de tanto problema saíram? Tem pessoas que dizem assim, olha, antes de ser crente, antes de ser cristão, eu não tinha tanto problema como eu tenho hoje. Eu já tive a experiência, irmãos, de ver o batismo de um rapaz que começou com tanto entusiasmo na fé cristã, era um amigo pessoal meu. Amigo pessoal meu. Ele começou com tanto entusiasmo na fé cristã, ouvindo as mesmas pregações que eu ouvia, lendo os mesmos livros que eu lia. Irmãos, que zelo, que ânimo, que alegria. Passou pelo batismo. Poucos meses depois, passou a se relacionar com uma mulher casada. Inclusive, cuidou dele quando ele era criança. Olha o nível da bagunça. Que morava na mesma rua que ele, sempre tentando o melhor horário, né, para se encontrar com ela quando o marido não estava em casa. No final das contas, a mulher se divorciou do marido, ele ficou com ela. Saiu da igreja. Pouco tempo depois, justificativa, um bocado de problema depois do batismo. Irmãos, a fé cristã realmente é para poucos. Quero concluir aqui. Como que a gente aborda essas experiências de dificuldades que a gente tem na vida? Será que Deus ele é obrigado a nos abençoar? Sim ou não? Será que Deus ele é obrigado a nos dar uma vida próspera, feliz, sem dor, sem dificuldade? Então, a gente tem que ter uma compreensão correta sobre isso. Eu concluo nessa noite dizendo o seguinte. Primeiro, o crente ele deve entender que ele não é merecedor de nenhuma dádiva divina. O crente não é merecedor de nenhuma dádiva divina. Romanos capítulo 3, verso 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Deus não deve nada para ninguém, irmãos. O crente, ele teve uma experiência de salvação, mas pela graça somente. Não foi por mérito próprio. Nenhum crente chegou diante de Deus e falou o seguinte, olha, estão aqui as minhas boas obras, o Senhor tem a obrigação de me salvar. Não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Não existe pessoas justas. Uma perspectiva divina, uma perspectiva espiritual, existiu apenas um homem perfeitamente justo. E quem foi esse? Jesus Cristo. E o que é a salvação? Quando nós confiamos em Jesus, a justiça de Jesus é atribuída a nós. Ela é colocada sobre os nossos ombros. E os nossos pecados são colocados sobre os ombros de Jesus. É aí onde existe a expiação dos nossos pecados. Jesus, ele morre em nosso lugar e satisfaz a justiça divina. Jesus satisfez a justiça divina, tomando os nossos pecados e morrendo em nosso lugar. Se eu e você somos considerados justos, não é por conta de atos próprios de bondade, mas é por conta da justiça de Jesus que está sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, não tem ninguém aqui que é merecedor de alguma dádiva divina. Ninguém. E se eu e você, nós recebemos roupa, comida, teto, chinelinho para calçar os pés, se às vezes sobra um dinheirinho para ir no costelão fogo de chão, considere-se agraciado por Deus. Agora, note, irmãos, essas religiões que barganham com Deus. Eu vou te dar uma quantia de dinheiro, vou fazer algum nível de sacrifício, mas o Senhor tem que me abençoar. Por que pessoas fazem peregrinação até Aparecida? Por quê? O que se espera por trás de todo esse esforço e sacrifício religioso? Que exista algum benefício divino. Se eu tenho que fazer isso. Se eu tenho que me abençoar. Tem pessoas que dizimam, que ofertam à igreja, que contribuem, esperando com que Deus abra as comportas do céu. Eu estou numa ansiedade para chegar nesse texto em Malaquias. Eu estou numa ansiedade. Está aqui no capítulo 3. No próximo mês a gente chega aqui. Vai falar sobre o que é o dízimo de uma perspectiva da lei, da antiga aliança, e o que é a contribuição cristã à luz da nova aliança. Eu estou doidinho para chegar aqui.
Ah, mas Deus prometeu que abrirá as comportas do céu e me abençoará e que eu devo prová-lo. Estou doidinho para chegar aqui, irmãos. Doidinho. À luz da nova aliança, essas promessas elas não são válidas. Não são válidas, não. E tem crente que dá dinheiro esperando retorno, né? Segunda coisa que nós devemos entender, irmãos, a terra é do Senhor. E Ele distribui ou a distribui os benefícios dessa terra que é de propriedade dele a quem Ele quer. Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, se tem o ímpio sendo beneficiado, e eu estou aqui com só um pouquinho de dinheiro, Deus fez isso porque Ele quer. A terra é dele. Ele distribui os recursos dessa terra para quem Ele quer. Agora, se o ímpio faz mau uso do recurso dado por Deus, o ímpio vai lidar com o Senhor no final da história. Ele vai lidar com o Senhor no final da história. Agora, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Quem aqui já jogou bola quando era criança na rua e já arrancou os tampão do dedo? Quem já? Então, tampão do dedo, né? A gente fala tampão do dedo, linguagem de acomodação, tá? Irmãs aqui, né? Eu acho que as irmãs já viram isso, já aconteceu com os filhos das irmãs, talvez com seus irmãos. Quando nós éramos mais novinhos, a gente jogava bola na rua e a gente ia chutar a bola, só que como a gente não tinha tanta experiência, a gente chutava o chão. Então, com frequência, a gente chegava em casa, né, sem o tampão do dedo, ficou em algum canto. Jogando bola na rua, a bola era da propriedade de alguém, de menininho, geralmente mais chatinho. E o que acontecia quando o menininho, que era proprietário da bola, ele era chateado por alguma coisa acontecia que ele não ficava feliz, colocavam ele em um time que ele não queria. O que ele fazia com a bola? Ele pegava o quê? Ele levava para casa. Alguém podia questionar alguma coisa? Ele era o proprietário da bola. Ele era. Quem é proprietário da bola, faz o que quer com a bola. Acaba o jogo quando quiser. Está incomodado? Compra uma bola para você. Irmãos, do Senhor a terra e tudo que nela há. Ele distribui os recursos dessa terra para quem Ele quer. Ele concede autoridade para quem Ele quer. E edifica reinos e Ele derriba reinos quando Ele quer. Ele é absolutamente soberano. Esse mundo é mundo de Deus. E se Ele faz isso, quem sou eu para questionar? Mas de uma coisa eu sei, que aquele que usa o recurso que Deus deu para oprimir, com fins de corrupção, apenas para se estabelecer no poder, para humilhar os outros, prestará contas no final dessa história. Disso eu sei. Mas se Deus resolveu dar aquele dinheiro para alguém, aquele poder para alguém, que seja feita a vontade do Senhor. Agora, para finalizar, irmãos, vai lá comigo em Filipenses capítulo 4. Vamos lá, rapidinho, e a gente conclui aqui. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 11. Como o crente deve lidar com momentos difíceis na vida, com apertos financeiros, com limitações. Diz assim, a partir do verso 11, irmãos. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, irmãos, veja aí, verso 12. Sei o que é passar necessidade. O apóstolo Paulo já vivenciou uma experiência como essa, de limitações. Mas ele aprendeu a viver contente na necessidade.
E sei também o que é ter em abundância. O apóstolo Paulo também vivenciou uma experiência onde nada faltava. Nada faltava. Mas veja a conclusão. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me... Agora tem aqui uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que se o crente passar por necessidade, e pode ser que em um momento ele passe, pode ser que em um momento falte recurso para comprar coisas básicas, pode ser que em um determinado momento falte recurso para pagar contas. Pode ser que isso aconteça. Mas pode ser que também aconteça um momento onde vai sobrar. Pode ser que exista um momento onde o cliente vai falar assim: irmãos, alguém tem algum boleto para eu pagar? Quero pagar boletos hoje. Pode ser que tenha um momento onde vai sobrar. Mas o que Paulo diz é que existe um segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E o segredo está no verso 13. Paulo, ele aprendeu que ele será capacitado por Deus a suportar toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Em toda e qualquer situação, ele será fortalecido pelo Senhor. Ele será fortalecido quando não tiver mais limite no cartão de crédito. Ele será fortalecido quando tiver recurso de sobra. Ele será fortalecido quando a saúde do crente estiver limitada. Ele será fortalecido quando ele estiver bem. Ele será fortalecido quando tiver crise no casamento. Ele será fortalecido quando o casamento estiver desfrutando de saúde. Ele será fortalecido quando sofrer perseguição. Ele será fortalecido quando ele estiver vivendo uma experiência de paz com todos. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, dizer que o crente não vai sofrer, dizer que o crente não vai passar por dificuldades, não, isso é um evangelho mentiroso, um falso evangelho. Você vai passar por dificuldades, mas você vai ser fortalecido por Deus. E você não pode abandonar o barco. Se hoje você está incomodado porque ímpios prosperam e você não, guarde seu coração, deixe que Deus cuide deles lá no final. O que eu e você precisamos fazer agora é cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade, do nosso coração. Se a gente está passando por algum aperto hoje, Pai, a tua promessa é que o Senhor me fortalecerá. E Deus fortalece, irmãos. Deus fortalece. Deus vai nos ajudar. Amém, meus irmãos?